Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que por meio de um trabalho diligente e constante faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, as entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo. Na cadeia de abastecimento, o mercado exige sermos mais competitivos e eficientes. Otimização da logística, entregas ágeis e assertivas e decisões rápidas e inteligentes fazem toda a diferença. Pensando nisso, a PC Sistemas desenvolve softwares de gestão que auxiliam os empresários a alcançarem os melhores resultados. Seja pequena, média ou grande empresa, nós temos a melhor solução para o seu negócio.
Líder de mercado com 4.900 clientes e mais de 53 mil usuários em todo o Brasil. Evolução reconhecida por todos. 44% das empresas do ranking Abad e 26% das empresas do ranking Anamaco são clientes PC. Temos o melhor analista de suporte do Brasil. Estamos entre as 3 mais inovadoras do país e somos uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work. Tornar nossos clientes mais competitivos através de soluções inovadoras é a missão da PC Sistemas. Porque sabemos que melhor que chegar até aqui é saber que você pode ir mais longe. Pense no futuro. Opte pela inovação. Decida pela PC Sistemas. Agende uma visita. PC Sistemas. Nossos clientes recomendam. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Estamos começando o nosso programa deste mês com um pouquinho de atraso, em virtude do engarrafamento que São Paulo hoje estava nos apresentando, e também com a ausência do nosso presidente, Sandoval de Araújo, que está impossibilitada de comparecer. Mas nós trouxemos hoje, para conversarmos com todos vocês que nos acompanham, um tema que está na mídia, que está sendo discutido e que está sendo a esperança para que o Brasil venha a sair da crise em que se encontra, que é a reforma tributária ou esse planejamento que o governo federal está fazendo no sentido de melhorar as contas e melhorar a situação do Brasil, essas dificuldades porque nós estamos passando. Nós denominamos de os caminhos da reforma tributária porque agora ela está bem capilarizada. Os projetos são diversos e nos lembra, inclusive, a hidra de Lerna, que quando mata uma cobra que tem na cabeça, a outra nasce, se multiplica, e é um negócio um pouco complicado essa reforma que o Brasil está tentando realizar. Nós já lembramos em momentos anteriores deste programa que a maior parte da reforma tributária já foi feita. O que interessava ao governo federal, na verdade, já foi feito. E ele sempre consegue levar avante. Mas quando chega na questão do Pacto Federativo, chega na questão da distribuição do ICMS, da natureza do próprio imposto, aí a coisa emperra. Então, governos e mais governos vêm se sucedendo, tentando fazer essa reforma tributária desde 1989, quando entrou em vigor no sistema tributário nacional, que se tenta reconduzir a distribuição da tributação brasileira para um caminho mais adequado, e não se consegue fazer. Fernando Henrique Cardoso tentou, quase conseguiu, Lula tentou, quase conseguiu, e agora novamente tem essa tentativa, e eu estou achando dessa vez mais difícil. Mais difícil porque o governo federal não tem de onde tirar dinheiro para criar os fundos que são necessários, que estão propostos. As empresas estão sufocadas, não aguentam mais a carga tributária porque estão passando. Os estados seguem o mesmo diapasão, assim como os municípios. Então está um pouco difícil se distribuir renda nesse momento, se distribuir receita nesse momento em que elas próprias diminuíram, haja vista a pequena produtividade do empresariado brasileiro. Nós colocamos 5 itens próprios, que são caminhos diversos que estão propostos para se chegar ao final na reforma tributária que está em análise. Primeiro, é a distribuição do ICMS entre os estados e a instituição de 2 fundos federais. Segundo, uma resolução do Senado sobre a questão do estabelecimento das alíquotas interestaduais para o ICMS. Terceiro, projeto de lei que tramitem para o repatriamento dos depósitos feitos no exterior. Quarto, a regulamentação das compras não presenciais, que já foram feitas. E o quinto item, que é a regulamentação dos programas de incentivo fiscais. Eu falei na hidra de Lerna, e a hidra de Lerna, ou destruir a hidra de Lerna, era um dos 12 trabalhos de Hércules. Hércules, um semideus
nascido de um Deus e uma terráquea. E para atingir a condição de Deus do Olimpo, ele precisava pacientemente e sucessivamente resolver 12 grandes problemas. Então, os 12 trabalhos de Hércules, que ele o fez com o maior cuidado, a maior dedicação e a maior perseverança. Esses 12 trabalhos são símbolo realmente de perseverança, são colocados como exemplo. E ele foi um a um, toda vida que resolvia um trabalho, o primeiro, o segundo, o terceiro, o seguinte era sempre mais difícil. E dentre eles estava a saída de Lerna, eram diversos, até o último que ele conseguiu. Quando conseguiu, nesse último trabalho, ele veio a sucumbir, ele veio a morrer. Mas essa morte era o caminho próprio para ele chegar ao Olimpo, ele virar Deus, ele sair da condição de semideus e chegar a Deus e viver no Olimpo eternamente. Eu só espero que a reforma tributária não seja o Hércules, né? Não pela força, não pela perseverança, mas pelos trabalhos que tem de ultrapassar para que se torne realidade no Brasil. E esses trabalhos, o Hércules que vai fazer esta reforma, não é o governo federal, não é o Congresso Nacional, somos nós, os empresários, os empreendedores, é que vamos arcar com as consequências das normas que forem colocadas através dessa reforma. A questão da reforma, ela começou ultimamente com o problema da distribuição do ICMS. Se o ICMS é um tributo de produção, de natureza devida na produção, ou se é de consumo. A sua história ao longo dos tempos é que é um tributo de consumo, por conseguinte, ele é devido ao Estado que consome, não ao Estado que produz. Mas óbvio que abdicar de receita pelos estados produtivos nesta época é um pouco difícil. Mas a proposta que está tramitando traz uns meios de compensação, que é exatamente a criação desses fundos federais. A primeira solução que aconteceu foi com a Guerra dos Portos. E a Guerra dos Portos já deu um caminho, ou como seria a reforma que nasceria. Então, através da resolução do Senado, número 13 de 2012, assinada pela então presidente do Senado, ADOC, a senadora Marta Suplicy, estabeleceu que o ICMS nas operações interestaduais feitas com produtos importados e que não estivesse produtos similares no estado de destino seria de 4%. E isso foi feito de forma escalonada. Agora, em 2015, a emenda foi aprovada e está sendo regulamentada por todos os estados. E o bom é que já está prevista na legislação que foi aprovada, que o ICMS nessas operações, 20% iria para o estado de destino e 80% fica no estado de origem. Essa é a emenda constitucional número 87 que foi aprovada. Acontece que, quando ela foi aprovada, faltou a regulamentação. Só pode ser exigida e aplicada em cada estado quando o estado incorpora a sua legislação. E a incorporação se dá através de lei ordinária, ou seja, projeto de lei remetido pelo governador do estado para a Assembleia Legislativa, que a transforma em lei ordinária, enquadrando ou colocando essas normas no ordenamento jurídico de cada estado no que pertine à legislação do ICMS. Então, como repassar se não tem regulamento, como se não tem meio, esses 20% agora no ano de 2015? Acredito que isso ficou praticamente inviável em virtude do tempo. Mas a previsão é que em 2016, eu até tenho isso no slide número 3, eu queria que a técnica colocasse, por gentileza. Então nós temos aí, nós estamos vendo que em 2015 passaria 20 para o destino, ficando 80 na origem. Em 2016, 40 ficando 60, em 2017 ficando 60 no destino e 40 na origem, em 2018, 80 e 20, e finalmente em 2019 nós teremos a diferença entre o imposto interestadual
e o imposto interno, a alíquota interestadual e a alíquota interna, ficaria, então, para o Estado consumidor, o Estado de destino. Com isso, a produção ficaria, nesse caso, com a tributação da produção, da indústria quando vende, e o Estado de destino ficaria com a diferença de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Um exemplo, o Estado de São Paulo vende uma mercadoria para o Estado de Pernambuco. Então, vai com a alíquota interestadual de 7%. Lá, Pernambuco vende na operação interna para o consumidor, ou entre o atacado e o varejo, com 17%. Então, isso digamos, a diferença que vai existir aqui, no caso, é de 10%. Esses 10%, quando o Estado de origem vende esses produtos no comércio eletrônico, ele vende para o Estado de destino, para o consumidor no Estado de destino, ele calcula com a alíquota interna do Estado de destino, que seria 17%. Hoje está sendo 18% no Estado de São Paulo, 17% é o Estado de destino. Ele ficaria, então, quando foi a partir de 2019, ele fica com os 7% dele, que é a alíquota interestadual, e o Estado de Pernambuco, no caso que eu exemplifiquei, ficará com os 10%. Nós estamos tratando aqui da guerra fiscal com respeito ao comércio eletrônico, aquele comércio feito não presencial, aquele que a pessoa entra na internet e faz aquisição, ou por telefone, faz aquisição do produto para ser enviado para um outro estado. Nós temos ainda, no que diz respeito à guerra fiscal, o problema dos incentivos fiscais. Cada estado, e tem uma justificativa, por que surge essa guerra fiscal? Por que um estado quer incentivar, quer ter uma condição melhor? Porque em 1988, quando entrou em vigor o novo ordenamento jurídico ao sistema tributário nacional, o novo sistema tributário nacional, a União concentrou muita receita e delegou aos estados e aos municípios muitas obrigações. E hoje nós vemos muitos governadores, muitos prefeitos em Brasília pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo repasse de verba para que possa suprir a sua necessidade e cumprir com a sua obrigação lá nos seus estados. E daí exige a União, ou o conjunto de estados, de unidades federativas, que todo e qualquer incentivo a ser concedido seja obrigatoriamente submetida à aprovação no CONFAZ, no Conselho de Política Fazendária. Isso é um comando constitucional e o CONFAZ é um órgão que foi criado ainda em 1975, através da Lei Complementar número 24, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Então, se não passa lá, esse incentivo ele traz problema. E assim, diversos estados, incentivando para que as indústrias se localizassem em seu território, concederam incentivos sem a aprovação do CONFAZ. E daí nasceram diversas ações e diversos incentivos foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, ficou uma insegurança jurídica muito grande, porque as empresas, 5 anos, contribuindo através do incentivo com uma tributação menor, ficaram na obrigação de complementar esse pagamento ao seu estado, mesmo o estado dispensando. E isso trouxe uma celeuma muito grande. Então veio essa proposta oriunda do Senado, da senadora Lúcia Avanian, juntamente com outros senadores, que é o PLS 130 de 2014, que regulamenta esses incentivos, dando aos estados um prazo para comunicar ao CONFAZ os incentivos que concederam e o CONFAZ homologaria. A questão da homologação é que é um pouco complexa, porque hoje o CONFAZ só decide incentivo por unanimidade. Então, um estado de Sergipe, ele pode votar contra a pretensão de um incentivo pelo estado de São Paulo, e o estado de Sergipe pode boicotar. Pode simplesmente, se ele não votar a favor, o estado de São Paulo não pode conceder esse incentivo. Então, na mesma proposta do PLS 130 de 2014, eu pediria que colocasse o slide número 4, colocasse aí na tela, nós estamos vendo, olha, a guerra fiscal
dos incentivos fiscais. O PL 130 de 2014, da senadora Lúcia Vane e outros. Na Câmara, ele já foi aprovado do Senado Federal, e na Câmara Federal ele recebeu o número 54, agora já em 2015. Ele foi aprovado do Senado Federal, conforme vocês estão vendo aí no inciso 1, no item 1, a remissão dos créditos tributários. Então significa o seguinte: tudo aquilo que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal será relacionado pelos estados e informado ao CONFAZ, e o Estado baixará a norma remindo, ou seja, perdoando esses créditos tributários junto às empresas que têm esses débitos em virtude dessa decisão judicial. E ficam os estados também autorizados a restituir a isenção se já acabou, né, as isenções, os incentivos e os benefícios, se já acabou. Se estão ainda em vigor, estão questionando, ok, fica consolidado e reconhecido. Se acabou em virtude da ordem judicial ou por prevenção uma lei revogou, o Estado vai ter um tempo, vai ter digamos, um período para reinstituir essas isenções, esses incentivos e esses benefícios. E o mais importante que eu acho é que o CONFAZ terá uma nova composição. Vocês estão vendo aí embaixo que é o seguinte: a decisão do CONFAZ vai ser uma decisão mista. E não vai ser em momento algum de forma unânime. Você vê o seguinte: precisa do voto de 2/3 das unidades da federação, 2/3 das unidades federadas. Nós temos 27, né, 27 unidades federadas. Então 27 dividido por 3 vai dar 9. Vezes 2, nós precisamos que 18 estados votem. Bom, 18 estados votem, mas pode trazer prejuízo à região leste, à região sul, por quê? Região sudeste, porque tem poucos estados, enquanto o nordeste, a centro-oeste tem diversos estados. Aí se criou aí o segundo ponto, que o relógio está cobrindo um pouquinho, mas você vê que é 1/3 das unidades federadas, desde que tenha representante das 5 regiões. Então, vamos ver, nós temos 5 regiões no país, é preciso ter a representação das 5 regiões. Ou seja, é necessário que haja isso aí para que ocorra digamos, um tratamento isonômico. Não, nem as grandes regiões comandarão nas regiões menos envolvidas e nem tampouco as regiões menos envolvidas comandarão as decisões das regiões. Há um tratamento paritário, isonômico, que traz uma melhor análise para que isso possa ser aprovado no CONFAZ. Então as normas de incentivos, de isenções, elas passarão a partir da aprovação pela Câmara Federal, já está na Câmara Federal, foi aprovado do Senado Federal, e isso é um grande caminho para que também se chegue a melhoria na questão da reforma tributária. A reforma tributária propriamente dita, que é outro caminho que está se seguindo, que isso aqui são caminhos, mas tem o principal, que é a redução a proposta está na redução da alíquota interestadual, também como foi no caso da Guerra dos Portos, de 7 ou 12, que hoje nós temos 7 quando as operações se originam nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para os demais estados. Então essa alíquota é de 7% e entre esses estados é de 12% e oriunda dos demais estados para esses estados também é de 12%. Então, haveria um certo escalonamento no sentido de que essa alíquota fosse unificada nacionalmente, a alíquota interestadual, em 4%. 4%. Isso não pode ser óbvio de uma vez, porque iria também dar um baixa muito grande na receita dos estados mais desenvolvidos. E eu quero falar esse assunto agora no segundo bloco, que será também um pouco mais curto, mas eu quero chamar os nossos comerciais, a publicidade da PC Sistema, que nos acompanha ao longo desses 6 anos que estamos apresentando este programa para todos nós associados da DASF. Eu volto daqui a pouquinho falando dessa reforma tributária que está sendo proposta, da instituição dos fundos e do repatriamento dos valores depositados no exterior. Até daqui a pouco.
Na cadeia de abastecimento, o mercado exige sermos mais competitivos e eficientes. Otimização da logística, entregas ágeis e assertivas e decisões rápidas e inteligentes fazem toda a diferença. Pensando nisso, a PC Sistemas desenvolve softwares de gestão que auxiliam os empresários a alcançarem os melhores resultados. Seja pequena, média ou grande empresa, nós temos a melhor solução para o seu negócio. Líder de mercado com 4.900 clientes e mais de 53 mil usuários em todo o Brasil. Evolução reconhecida por todos. 44% das empresas do ranking Abad e 26% das empresas do ranking Anamaco são clientes PC. Temos o melhor analista de suporte do Brasil. Estamos entre as 3 mais inovadoras do país e somos uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work. Tornar nossos clientes mais competitivos através de soluções inovadoras é a missão da PC Sistemas. Porque sabemos que melhor que chegar até aqui é saber que você pode ir mais longe. Pense no futuro. Opte pela inovação. Decida pela PC Sistemas. Agende uma visita. PC Sistemas. Nossos clientes recomendam. Bem, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso programa Consultor Jurídico ADASP. Estamos tratando da reforma tributária e os seus diversos caminhos para a sua conclusão final. E nós temos analisando aqui o projeto que está tramitando no Congresso Nacional, as diversos projetos que tramitam no Congresso Nacional para a instituição dessa reforma tributária. Então, a proposta matriz é que a alíquota interestadual fique em 4%, conforme eu falei no bloco anterior. E essa redução de 12% para 4%, ela seria 1% a cada ano. Então, no primeiro ano, iria 1 para, digamos, reduziria 1. No segundo ano, reduziria 2. E assim por seguinte, até chegarmos aos 4%. Então, as operações hoje com 7%, ela chegaria nesse limite mais rapidamente. 7, 6, 5, aí chegaria no quarto, quer dizer, no quarto ano, já estaria atendida ao comando da reforma. Os que têm 12% levaria mais tempo até chegar nos 4%. Para isso, é preciso que, para que os estados não tenham prejuízo na sua arrecadação, há uma proposta de instituição. Então, há um projeto de lei da reforma tributária nesse sentido, há uma medida provisória da Presidente da República instituindo 2 fundos, é o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, chamado de FDRI, e o Fundo de Auxílio Financeiro à Convergência de Alíquota do ICMS, que é o FAC-ICMS. Esse aí é exatamente para compensar uma perda qualquer. Uma de desenvolvimento regional, para acabar a necessidade daquele incentivo que nós comentamos no primeiro bloco. E o segundo é quando há uma perda de receita em virtude da redução da alíquota de 12% ou de 7% para 4% das operações interestaduais. A medida provisória número 683 de 2015 é que institui a criação desses 2 fundos. Só que a receita para esses 2 fundos, a própria medida provisória diz que será a multa da repatriação dos valores depositados no exterior. Entende, e isso já tinha outros projetos andando, que esses valores que estão depositados no exterior, eles podem retornar ao país pela espontânea declaração do contribuinte que escondeu o dinheiro lá, que guardou o dinheiro lá naqueles paraísos fiscais, e sobre ele terá uma multa relativamente pequena, e essa multa será destinada à criação desse fundo. Bom, para que esse dinheiro seja repatriado, é necessário que haja um projeto de lei. Aí o senador Rodolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, apresentou o projeto de lei do Senado número 298
agora também em 2015, cuja ementa diz o seguinte: dispõe sobre o regime especial de regularização cambial e tributária, RERCT, de bens não declarados de origem lícita, mantidos no exterior por residentes domiciliados no país e da outras providências. Então eu pediria agora que colocasse o slide número 7 na tela, que está a explicação. Olha, vejam aí. Senador Rodolfo Rodrigues é o autor. O PLS, projeto de lei do Senado, é o 298/2015, estabelece o regime especial de regularização cambial e tributária, RERCT, para a declaração integral e espontânea do patrimônio de origem lícita transferida ao exterior, com pagamento de multa de regularização, produzindo extinção de outras obrigações tributárias, cambiais ou financeiras, bem como anistia e extinção da punibilidade do crime de evasão de divisa, entre outros. Agora, os senhores analisam o que está na tela. Primeiro, é uma declaração integral e espontânea de patrimônio de origem lícita. Os senhores acham que tem dinheiro de origem lícita depositado em paraíso fiscal, lá no exterior? Meio difícil. Pagamento com multa de regularização. Ok, que essa multa seja relativamente pequena, não tem problema. Produzindo a extinção de outras obrigações tributárias, cambiais ou financeiras, bem anistia e extinção da punibilidade de crime de evasão de divisa. Tudo bem, a questão, aí está, é na origem lícita do valor depositado lá fora e a declaração espontânea e integral. Ora, nesse ponto aí, nós vemos uma certa dificuldade. Como é que o dono do dinheiro depositado lá fora vai comprovar que esse dinheiro teve origem lícita? Por conseguinte, é uma lei que já nasce morta. Nós temos que estabelecer um meio termo. O dinheiro está lá fora, independente da origem, desde que não fosse de crime, não fosse de tráfico de drogas, quer dizer, essas coisas que são considerados crimes infamantes, esse não teria, e nem quem já estiver sendo investigado em mensalão, em petrolão, em lava-jato, esse também já não teria mais condição. Mas os valores que estão lá depositados e que não estão declarados, eu acho que a lei poderia abrir a brecha para não haver necessidade de se declarar a sua origem. Porque no momento em que estabelece que tem que declarar a origem espontaneamente, eu vejo uma certa dificuldade. E o pior é que a multa também é um pouco alta. Hoje eu já estive lendo nos jornais que ela diminui um pouco, mas a multa proposta no projeto de lei, a multa não, o imposto é de 17,5% do valor depositado, ou do valor a ser repatriado, 17,5%. E uma multa de 100% desse 17,5%, ou seja, mais 17,5%. O que daria uma tributação entre o imposto de regularização e a multa de 35%. Há de convir que é uma carga tributária muito grande para a pessoa espontaneamente declarar. Se eles estão usando o dinheiro lá fora do jeito que querem, por que iriam pagar 35%? Agora eu vi, João, que eles estão reduzindo esses 35% para 15%, ficando em 30%. Esse é o projeto de lei, é o substitutivo do projeto de lei que foi aprovado da comissão especial que foi nomeada para analisar tudo que diz respeito a esses projetos que redundam digamos, na reforma tributária. Então eles estão baixando para 15%. Ok, mas mesmo assim, 30% também é muito alto. Anteriormente isso estava em 12,12, era 10,10, e mesmo assim o projeto de lei não seguiu avante. Eu acho que é uma hora de se repatriar esses valores, fazendo uma certa vista grossa para a origem desse dinheiro, desde que esse dinheiro não seja oriundo do crime, não seja oriundo do tráfico de drogas, não seja oriundo dessas falcatruas que aconteceram, que estão sendo comprovadas no mensalão, através do mensalão, e dessas diversas investigações que aí nós estamos vendo. Esse projeto, obviamente, que ele também, na justificativa, ou na proposta
desse projeto de repatriação tem um sonho muito grande. Eles pensam, o governo pensa em arrecadar entre 40 a 100 bilhões de reais. 40 a 100 bilhões de reais. Nisso nós teríamos esse fundo aqui, vamos que fosse mesmo 100 bilhões de reais, 15%, daria 150, né? 150, não, daria 15 bilhões. 15 bilhões é a previsão do fundo, que o fundo inicialmente, ele estava pensado em até 20 bilhões a somatória dos dois fundos. Então, estava mais ou menos, digamos, no sentido do que estava pensando. Porém, os países que já fizeram esse tipo de operação, ou seja, anistiar para repatriar os valores, e dizem que o resultado é muito pequeno. O resultado não chega a 10% da previsão. Embora se saiba que tem esses 100 bilhões de reais depositados em paraísos fiscais, o que é repatriado, no caso, não chegaria a 10%, dos 100 não chegaria a 10 bilhões, o que não daria 1,5 milhão para o fundo, por conseguinte, o fundo não sairia. Então nós temos essa hidra de Lerna, essa arruba de cabeça venenosa, necessárias para chegar à reforma. O quê? O Senado Federal, baixando a sua resolução, o projeto de resolução já está tramitando. O repatriamento do dinheiro, o projeto de lei está tramitando, mas tem que se declarar que a origem é lícita, comprovar que a origem é lícita e tem que ser espontâneo. Para criar o fundo e para o fundo da sustentação à reforma tributária. Então, o que nós concluímos? Podemos concluir rapidamente. O repatriamento, a lei nasce morta porque ninguém vai aderir. O Senado aprova a mudança, mas para entrar em vigor é necessária a aprovação da reforma. E para a aprovação da reforma tributária é necessária a criação dos fundos. E para a criação dos fundos é necessário que o dinheiro venha do repatriamento do dinheiro. Como não vai ter repatriamento, não vai ter fundo e tudo vira letra morta. Então não tem reforma. Não tem reforma. E isso é triste nós vemos, porque o Brasil é sempre desse jeito. Essa reforma só acontece para aumentar tributo para o contribuinte. Como aumentou a COFINS, que nasceu em 1, passou para 1, com o nome de FII social, nasceu em 0,5%, passou para 1, passou para 1,2%, passou para 2%, passou para 3%, hoje é 7,6% com o nome de COFINS. Então, é sempre aumentando. Então, os tributos vão aumentando. O INSS está tributado sobre tudo que você pensa. Receita bruta, receita operacional, já se mistura com tudo que há de receita. E o brasileiro pagando imposto. Eu me lembro, na época do Fernando Collor de Mello, que aquela ministra da Fazenda que deixou todo mundo pobre da noite para o dia, com 50 unidades, a senhora Zélia Cardoso de Mello, ex-viúva do Chico Anísio, né? Ex-viúva do Chico. Que ela dizia? Que no Brasil, criar tributo é como jogar barro na parede. O barro que gruda na parede é do governo. O barro que cai no chão é do contribuinte, só que ele tem medo de pegar para não ser pegue. Então o contribuinte não luta, trabalha, vive desse sufoco, e é o que nós estamos vendo no Brasil. Eu tenho esperança que tudo se reverta, mas pelo trabalho dos empreendedores, pelo trabalho dos empresários, pelo trabalho dos senhores trabalhadores, pelo trabalho daqueles que realmente lutam por um Brasil melhor. Não por aqueles que estão no Congresso Nacional, salvo raríssimas exceções, não por aqueles que estão no governo, no Palácio do Governo, porque esses não têm competência, e a cada dia nós vemos que o fundo é mais fundo. Porque a cada vez que se busca uma reforma, a coisa não dá certo. O Levi tem trabalhado bastante, respeito as propostas dele, respeito o trabalho dele, mas a equipe não tem colaborado. O governo não tem colaborado, e é uma luta fratricida, porque cada qual quer se beneficiar. Hoje, o que se luta, o que se busca é como derrubar a Dilma Rousseff da presidência, deixando o Temer. Como todos os caminhos levam à queda dos dois, talvez nenhum caminho vá acontecer. Mas nós continuamos com a esperança que o Brasil venha a melhorar. Nós estaremos reunidos novamente no dia 18 de novembro, não é, João? No dia 18 de novembro, no nosso último encontro presencial do ano, na churrascaria
Fogo de Chão, né? A churrascaria Fogo de Chão, quando nós estaremos colocando em dia todos vocês sobre esses temas de interesse do empreendedor brasileiro e, em especial, do atacadista e distribuidor do estado de São Paulo. Meu muito obrigado à PC Sistema, muito obrigado a toda a equipe da ADASP e da Flix TV por proporcionar a oportunidade de levarmos avante este programa Consultor Jurídico ADASP. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado. Na cadeia de abastecimento, o mercado exige sermos mais competitivos e eficientes. Otimização da logística, entregas ágeis e assertivas e decisões rápidas e inteligentes fazem toda a diferença. Pensando nisso, a PC Sistemas desenvolve softwares de gestão que auxiliam os empresários a alcançarem os melhores resultados. Seja pequena, média ou grande empresa, nós temos a melhor solução para o seu negócio. Líder de mercado com 4.900 clientes e mais de 53 mil usuários em todo o Brasil. Evolução reconhecida por todos. 44% das empresas do ranking Abad e 26% das empresas do ranking Anamaco são clientes PC. Temos o melhor analista de suporte do Brasil. Estamos entre as 3 mais inovadoras do país e somos uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work. Tornar nossos clientes mais competitivos através de soluções inovadoras é a missão da PC Sistemas. Porque sabemos que melhor que chegar até aqui é saber que você pode ir mais longe. Pense no futuro. Opte pela inovação. Decida pela PC Sistemas. Agende uma visita. PC Sistemas. Nossos clientes recomendam. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que por meio de um trabalho diligente e constante faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo
das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, as entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados, juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.